Indenização por danos morais. Se você possui dúvidas em relação a esse instituto, não perca esse vídeo, porque vamos passar dicas importantes relacionadas aos requisitos que precisam ser preenchidos para haver o dever da indenização por danos morais. Olá pessoal, o meu nome é Thales Salvador e eu sou advogado. E antes da gente entrar no tema relacionado à indenização por danos morais, eu peço para aqueles que ainda não são inscritos no meu canal no YouTube que façam sua inscrição para receber novos vídeos e atualizações. Nesse canal temos bastante material de temas relacionados ao seu direito. Então, se você quer ter os seus direitos respeitados, inscreva-se no nosso canal e fique por dentro. Eu peço também para que me sigam nas redes sociais, os links estão na descrição desse vídeo. A responsabilização civil, ela pode ser de duas formas. Ela pode ser a objetiva ou a subjetiva. A diferença de uma para outra estão nos requisitos que precisam ser preenchidos. A subjetiva, que é a mais completa, deve ser preenchidos os requisitos da conduta, o nexo de causalidade, o dano que precisa ser comprovado e deve ser comprovado também que houve culpa ou dolo. Já na responsabilização objetiva, ele independe de culpa ou dolo. Acontecendo a conduta, o nexo de causalidade, o dano, independente se a parte teve culpa ou não, ela será responsável pelo pagamento dessa indenização. Ele será responsável em fazer essa indenização. Para que haja o dever de indenizar, isso de forma geral, tanto para um dano moral, quanto para um dano material, ou para um dano estético, ou qualquer tipo de dano, deverá acontecer os seguintes requisitos da responsabilização civil, que são eles. A gente deverá ter uma conduta. Essa conduta pode ser tanto por ação quanto por omissão, ou seja, ele pode fazer uma coisa e provocar um dano, ou deixar de fazer alguma coisa e também provocar um dano, por estar deixando de fazer esta coisa. Então a gente deverá ter uma conduta para poder praticar esse dano. O outro requisito seria o nexo causal, que seria o quê? Deve ser provado no processo que o agente infrator praticou uma conduta, seja por ação ou por omissão, e essa conduta causou um dano para a parte que sofreu, no caso, dano. Ou seja, deve haver essa ligação, esse liame de ligação, que é chamado de nexo causal. Ainda nesse sentido, deverá ser preenchido o outro requisito, que é o que? Deve ser provado o dano sofrido, ou seja, aquilo que precisa ser reparado. Isso também precisa ser provado no processo, ou seja, a parte deverá demonstrar para o juiz aquilo que ele sofreu, seja de forma moral ou seja de forma material, né? Aquilo que ele perdeu, aquilo que foi danificado, né? Ele deverá demonstrar o dano que ele sofreu e que carece de reparação. O outro requisito tem a ver com a culpa ou dolo, ou seja, a parte deverá ter agido com culpa ou com dolo. O agente infrator deverá ter cometido culpa ou dolo, exceto nos casos de responsabilidade objetiva, que independe de culpa ou dolo, que em alguns casos a lei assim determina, que independentemente de culpa ou de dolo, a parte deverá indenizar, a parte deverá reparar caso ocorra algum tipo de dano. Preenchidos esses requisitos, nasce o dever de indenizar. Mas voltando para o nosso tema, que é referente ao dano moral, que é um dano complicado de se provar, é um dano complicado de se mensurar o valor. Porque o dano moral ele é muito íntimo. Aquilo que para mim é uma ofensa, para determinada pessoa pode ser que não seja uma ofensa. E a parte deverá demonstrar e provar para o juiz que aquilo que aconteceu causou um prejuízo para essa parte. E esse prejuízo pode ser de forma psicológica, de forma íntima, uma coisa que atrapalhe no seu cotidiano normal, que atrapalhe na sua vida. Não pode ser também um mero dissabor, uma situação corriqueira normal que acontece durante o dia a dia. Tem que ser algo que realmente prejudicou a parte, aquilo que interfere na vida normal da parte. Dessa forma, terá ocorrido um dano moral que carece de reparação. O grande problema em uma ação de indenização por danos morais é você conseguir demonstrar efetivamente que ocorreu aquele dano, é você conseguir provar
com efetividade para o juiz que aquela conduta que aquele agente infrator cometeu causou um prejuízo e esse prejuízo modificou, transformou a minha vida, prejudicou o meu trabalho, prejudicou o meu relacionamento com os meus familiares e com os meus amigos, ou que causou um prejuízo que vai me afetar de forma negativa. É muito difícil você provar isso. Por quê? Por se tratar de uma coisa muito íntima, o que é uma ofensa para mim pode ser que para o juiz ou para um terceiro pode ser que não seja uma ofensa. O que para mim pode causar um prejuízo muito grande, pode ser que para uma terceira pessoa pode não causar, porque é uma coisa muito íntima de cada um. Então é muito difícil você conseguir demonstrar a ocorrência desse dano. Por isso, numa ação de indenização por danos morais, quanto mais detalhes, quanto mais coisas puderem colocar no processo, melhor, porque vai conseguir demonstrar para o juiz que realmente aconteceu aquele dano. Quanto mais coisas você conseguir provar de prejuízos que aconteceu após aquela conduta, será melhor, porque você vai conseguir provar, vai conseguir demonstrar com efetividade para o juiz que a sua vida depois daquela conduta mudou. E o juiz precisa condenar a parte infratora a uma indenização, e essa indenização não vai sanar esse problema, não vai resolver esse problema, mas ele vai amenizar essa dor que foi causada por conta dessa ação. Então, o ponto-chave em uma ação de indenização por danos morais é você conseguir demonstrar, você conseguir provar para o juiz que realmente ocorreu um dano com aquela conduta daquele agente infrator. Demonstrando isso, você consegue ganhar uma ação por danos morais. Porém, você deve explicar de forma detalhada para o juiz. Por quê? Pode acontecer do juiz analisar a situação toda e constatar que não houve um dano, houve simplesmente um mero dissabor, uma situação de aborrecimento cotidiano do dia a dia que não causou um prejuízo para a parte, que não modificou, que não transformou a vida daquela parte. Foi só um aborrecimento do cotidiano ali que daqui uns dias já passa e que vai voltar tudo ao normal. O juiz pode entender dessa forma e indeferir o seu processo, por não reconhecer a ocorrência de um dano causado pela conduta do agente infrator. Nesse vídeo, demonstramos os principais requisitos para ocorrer o dever de indenização por danos morais e o que deve ser provado, o que deve ser demonstrado para o juiz para que haja o dever de indenizar. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que ele tenha sanado as suas dúvidas em relação à indenização por danos morais. Eu peço para aqueles que ainda não são inscritos no meu canal no YouTube que façam sua inscrição para receber novos vídeos e atualizações. Nesse canal temos bastante material de temas relacionados ao seu direito. Então, se você quer ter os seus direitos respeitados, inscreva-se no nosso canal e fique por dentro. Eu peço também para que me sigam no Instagram e que curtam a minha página no Facebook. Os links estão na descrição desse vídeo. E se por acaso ficou alguma dúvida relacionada ao tema de indenização por danos morais, coloque como pergunta na descrição desse vídeo, que eu terei o prazer em respondê-los.